Fala, fofuchas e fofuchos, estamos aí juntos de novo, né? Acabou aí o nosso recesso, estamos seguindo agora aí o nosso terceiro bimestre. Vamos começar a ver o nosso conteúdo de terceiro bimestre. Para alguns alunos meus aí, a gente até começou, porque a gente trabalha também com videoconferência e na videoconferência a gente já começou a debater já o conteúdo. Mas para outros alunos não, porque aí, dependendo aí do colégio, a gente está começando agora nosso terceiro bimestre, perdão. Então a gente vai dar uma olhadinha aí, o nosso conteúdo do terceiro bimestre, que a gente vai estar examinando. Ele é o período entre guerras, que é o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, e vamos ver a Segunda Guerra Mundial. Então, o nosso conteúdo aí do terceiro bimestre é o período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e vamos dar uma analisada na Segunda Guerra Mundial. Vamos lá então, galera? Beleza, galera, vamos seguindo então. A década de 20, né? Eles chamavam de The Rolling Twenties, né? Que seria os loucos anos 20. A gente vai estar dando uma olhada aqui hoje, a gente vai examinar esse período. Esse período aí, ele traz pra gente o que a gente chama de American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano. A gente vai estar dando uma analisada nesse modo de vida americano. Mas antes de a gente começar a falar sobre os loucos anos 20 e o modo de vida americano, American Way of Life, é importante a gente conversar aqui algumas coisas. Primeira coisa que eu quero que a gente entenda aqui. Esse bimestre agora, a matéria de história ela vai estar muito colada com a matéria de sociologia. Eu preciso que você esteja acompanhando sociologia, porque tem partes de sociologia que vão completar aqui a gente em história. Principalmente a minha primeira aula de sociologia, a aula de sociologia que a gente vai estar vendo. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Dependendo do colégio que está assistindo a nossa videoaula, eu estou dando sociologia e história. Tem colégio em que essa matéria está com outro professor por causa da pandemia. Esse outro professor ele está com a matéria. Então, mas as apostilas são as mesmas, não tem modificação nenhuma aí. Por que eu estou falando isso? Porque esses alunos que estão tendo aula com outro professor, eles vão continuar vendo lá os vídeos dele. Eu só peço que assista. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo aqui, o link vai estar lá para você clicar, que vai levar você à primeira aula de sociologia, que minha, do terceiro bimestre. Aí você fala, pô, não, André, mas eu não tenho aula com você de sociologia, porque tem turma que não tem aula comigo. Não tem problema, você vai continuar assistindo a aula do professor. Por que eu quero isso? É porque senão esse vídeo ficaria muito grande. E dentro dessa aula de sociologia, principalmente essa primeira aula que eu estou marcando aqui o vídeo, eu estou explicando para você os três principais modelos de pensamento desse período. Então por quê? Porque nós vamos ter aí, na verdade, a Segunda Guerra Mundial, ela vai ser uma guerra entre três modelos de pensamento. Você tem aí o que a gente chama de liberalismo econômico, o capitalismo e o liberalismo econômico, que é um modelo de capitalismo, que a gente vai falar. Aí nós temos aqui dentro, temos nesse momento aí, o socialismo, que é uma estrutura comunista, do Karl Marx, que aí vocês vão estar vendo com o professor explicando toda a filosofia
marxista e aquela coisa toda. E temos aí o fascismo, né, com Mussolini, Hitler, que a gente vai estar vendo aqui a história. Essas três filosofias aí, essas três ideologias, esses três pensamentos, eles vão se engalfinhar na Segunda Guerra Mundial. Então o que acontece? A gente perderia muito tempo aqui para eu parar e ficar discutindo todo o conceito do socialismo, do comunismo, todo o conceito do liberalismo econômico. A gente ia perder muito tempo, essa aula fica muito extensa. Então, essa discussão, eu faço um quadro nessa primeira aula de sociologia, antes de eu discutir, né, o marxismo e tal, aquela coisa, eu faço um quadro básico onde eu boto as principais características do liberalismo econômico, as principais características, né, do fascismo, as principais características do socialismo e do comunismo. Eu coloco aí os três modelos e eu vou dando uma explicação básica para você poder entender. Então, quando terminar aqui, você dá uma olhada nessa aula, que eu vou estar com esse quadro, eu monto um esquema em que eu vou explicando ali para você o conceito. Eu acho que fica bem mais simples. A gente não vai se aprofundar no liberalismo econômico, aquela coisa toda, porque o conteúdo de sociologia que vocês estão vendo aí é igual. É o conteúdo sobre a teoria marxista, o materialismo histórico, dialético, aquela coisa toda que vocês vão estar vendo de Karl Marx e Engels. Então vai entrar por esse caminho, mas antes eu dou essas filosofias aqui para você poder entender essas filosofias. Aí, para mim, aqui em história é fundamental, porque aí você vai entender por que Hitler briga com a União Soviética, por que o fascismo não é de esquerda, perdão, não é de esquerda, é de direita, o que é esquerda, o que é extrema esquerda, o que é direita, o que é extrema direita. Aí a gente vai, né, entender essa estrutura. Senão eu ficaria aqui dando aula só explicando essa estrutura aí, desses três modelos, e o conteúdo de história ele não ia se desenvolver. Então a primeira coisa que eu estou pedindo aqui para você acabou de assistir essa aula aqui, dá uma clicada lá, no final da aula tem aqui o linkzinho que vai te levar, ou então você entra na minha página e você vai ter lá a aula de sociologia, explicando os modelos filosóficos aí, os modelos de ideologias fascista, o capitalismo liberal e o socialismo comunismo. Aí eu vou explicar basicamente lá para você ali. É importante você entender isso, que aí você vai entender vai ficar bem mais fácil a nossa aula. Então, voltando agora para o nosso conteúdo, que você já compreendeu aí, nós falamos aqui que nós temos três modelos de pensamento ideológicos. Como a gente vai ver lá no outro vídeo, dois modelos aí, eles têm características em comuns muito fortes, que são o liberalismo econômico, que é o capitalismo, que a gente conhece, e o socialismo-comunismo. André, por que você fala socialismo-comunismo? Você vai ver lá no outro vídeo. O socialismo, na verdade, seria uma etapa para se chegar ao comunismo. A gente vai discutir isso lá no outro vídeo, porque você vai entender isso aí. Então, na verdade, é comum se chamar país socialista de comunista. Na verdade, aí nós temos o socialismo. O comunismo, na verdade, ele acabou nunca sendo se desenvolvido. Então, esses dois modelos, por que eu estou explicando isso? Esses dois modelos, e principalmente o liberalismo econômico, que é o qual nós vivemos, e hoje o Brasil, a gente tem um ministro da economia que ele possui o que a gente chama de agenda, né, um pensamento, uma agenda neoliberal, ou seja, ele tem uma visão liberalista. Eles são progressistas. Vamos entender, que eu quero que aí você entenda. É importante entender o progressismo. Progressismo vem de progresso.
é a ideia de que o ser humano ele pode se desenvolver através de tecnologias e do conhecimento científico. Através das fábricas de tecnologias e conhecimentos científicos, a humanidade vai haver um progresso nas sociedades. Eu até estava conversando com os alunos aqui na videoconferência. Se cai uma bomba nuclear, a ideia seria essa, mais ou menos. Se cai uma bomba nuclear e a humanidade ela simplesmente entra em extinção e ela voltasse de novo, ela voltaria pelo mesmo progresso. Olha aí, ó. Então existe um modelo de progresso a se seguir. Ele é amarrado nessa visão. O progressismo ele é amarrado nessa visão. Ele está ligado, quem é progressista está ligado na ciência e no desenvolvimento do industrial. A ciência e o desenvolvimento industrial eles estão voltados para isso. Esses dois modelos, a gente vai discutir isso lá no vídeo, eles são voltados para isso. Já o fascismo não. O fascismo é um modelo conservador. Ele segue uma outra visão. Ele não é cientificista. Ele não está ligado à ciência, e sim ao conservadorismo. Pelo menos aí o que a gente vai dizer assim, um pseudo-conservadorismo. A gente vai depois discutir esses modelos lá. Por que eu estou explicando isso? Para você poder entender. A década de 20, a louca década de 20, ela está amarrada a isso. Para pensar o seguinte, agora que você compreendeu isso aí, para pensar o seguinte, acabou a Primeira Guerra Mundial e quais foram os países vencedores? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o país vencedor. Você aí, ele foi o país que saiu mais bem na fita. Ele enriqueceu. Para pensar que durante toda a Primeira Guerra Mundial, até quase o seu final, Estados Unidos fica de fora da Primeira Guerra, só vendendo mercadorias, emprestando dinheiro para a Tríplice Aliança. Os Estados Unidos aí só entra realmente na guerra já no final da guerra. Então é importante você entender esse cenário. Você tem aí na década de 20 os Estados Unidos saindo riquíssimo, como a nação mais rica do mundo no momento, é o ápice, a ascensão norte-americana, onde os Estados Unidos agora é o país mais rico do mundo. Por quê? Porque a indústria dele agora está vendendo produtos para a Europa e porque a Europa deve dinheiro a ele. Tranquilo? Então estamos construindo o cenário na nossa cabeça para você poder entender aí. Você tem os Estados Unidos que só entrou na guerra no final, ele vence a guerra, os países da Europa estão todos destruídos. Aí o segundo fator que é importante. A guerra não aconteceu nos Estados Unidos. Não houve um tiro, não houve uma janela quebrada dentro dos Estados Unidos. O exército americano ele vai para a Europa. A Europa está destruída, não os Estados Unidos. Então você tem uma Europa aí toda destruída, devendo aos Estados Unidos, e os Estados Unidos com as fábricas dele bombando pra caramba, vendendo para a Europa, e a Europa devendo dinheiro para os norte-americanos. Então é essa estrutura aí que eu quero que você entenda. Construímos na nossa cabeça, então, a década de 20, que vai aí de 1918, aí, esse primeiro pedaço, 1918 até 1929, com a quebra da Bolsa, é um momento de ascensão da economia norte-americana. E a economia norte-americana, ela era liberal econômica. Percebeu? Porque é importante você olhar lá o vídeo, eu estou explicando aqui o sistema liberal, vou explicar o sistema liberal econômico. A gente vai entender ele bem. Tranquilo até aí? Outra coisa que eu quero que você entenda, lembre-se, que na mesma época que os Estados Unidos entra na Primeira Guerra Mundial,
a Rússia está saindo da guerra e está havendo a Revolução Russa e está surgindo o primeiro país socialista do mundo. Então você tem um modelo agora socialista que apareceu, que ele é bem contraditório do pensamento liberal econômico. A gente vai ver, enquanto aqui você tem propriedade privada, lá você não tem propriedade privada, são várias características bem diferentes. Você tem um desenvolvimento agora, né, do socialismo, comunismo, né, com a primeira nação socialista do mundo, a União Soviética surgindo, e isso para os países capitalistas é uma ameaça, a sua visão capitalista. Então, isso aí é um peso no meio. A gente está aí, eu até dou esse exemplo para você poder ficar fácil de entender. A discussão agora, tudo é comunismo, tudo é comunismo. Ah, tu não concorda comigo, tu é torcedor de qual time? Tu é torcedor do Vasco, então tu é comunista. Eu não torço pro meu time, é comunista. Olha aí, como uma coisa pejorativa. Como se a sua ideologia te transformasse numa coisa pejorativa. Então, há um medo, do movimento comunista, que está se alastrando pelo mundo, a visão comunista, socialista, ela está se alastrando pelo mundo, e você tem a ascensão econômica dos Estados Unidos aí, com esses loucos anos 20 aí, desse American Way of Life. Tranquilo até aí, gente? Está dando para a gente acompanhar? Então está construindo aqui esse modelo. Beleza até aí, gente? Vamos lá então. Agora vamos dar uma olhadinha no vídeo para você poder entender o que foi esses loucos anos 20 aí e esse modo de vida americano. Vamos lá? A década de 1920 foi o período de grandes mudanças sociais, políticas e econômicas, especialmente nos Estados Unidos, e passou a ser conhecida de loucos anos 20. Nessa época, havia mais americanos vivendo em cidades do que no campo. A riqueza do país mais que dobrou. Isso criou um aumento no consumismo. Muitos americanos compraram os mais novos eletrodomésticos e roupas. As pessoas ouviam rádio e iam ao cinema. Para muitos americanos, especialmente aqueles que viviam nas cidades, a vida era frenética, com muito dinheiro e muita praticidade. O entretenimento estava em alta e a indústria do cinema e da música produzia em alta escala. Hollywood lançava mais de 800 filmes todo ano. Hoje é raro ter mais de 500. No final da década de 1920, 75% dos americanos iam ao cinema pelo menos uma vez por semana. Os primeiros filmes de terror foram lançados nesse momento. E os grandes do cinema mudo, como Buster Keaton e Charlie Chaplin, foram exibidos nessa época. O rádio começou a entrar nas casas, tornando-se um produto realmente popular. Os fabricantes foram inundados com pedidos e demandas por mais rádios entre 1923 e 1930. 60% das famílias americanas compraram rádios. Era cena comum ver uma família reunida ao redor do rádio para o entretenimento noturno. Os anos 20 também foram uma ótima época para a música. Com as big bands, a era do jazz estava na moda, especialmente entre a geração mais jovem. As pessoas iam ao music hall e dançavam charleston. Rádios e fonógrafos tornaram a música acessível a todos. As artes literárias e visuais sofreram o impacto também de todo esse clima de progresso industrial. A base era o Art Deco.
Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas. Representou o luxo, glamour, exuberância e fé no progresso social e tecnológico. Nos Estados Unidos, o movimento conhecido como Renascimento do Harlem era focado nas artes da cultura afro-americana. Este movimento estava intimamente ligado aos direitos civis e trouxe orgulho racial na cultura africana. Na França, o surrealismo de Salvador Dalí flertava com os sonhos e o subconsciente humano. Entre as mulheres, ocorreram muitas mudanças culturais também. O direito ao voto deu o empoderamento a elas. As melindrosas, como eram chamadas mulheres da nova geração, eram jovens com cabelos curtos, decote nas costas, ombros à mostra e saias curtas. Elas bebiam, fumavam e eram mais sexualmente livres em comparação com as gerações anteriores. No cinema, sua maior representante foi Clara Brown. Um dos produtos de consumo mais importantes foi o automóvel. Henry Ford havia feito o primeiro carro popular, o modelo T, lá em 1908. Em 1924, mais de 10 milhões de modelos T já haviam sido vendidos. Agora, as pessoas podiam viver longe de seus empregos e facilmente locomover-se para o trabalho, criando assim os subúrbios de classe média americanos. A bancada conservadora e religiosa norte-americana rebateu este avanço progressista com a Lei Seca, também conhecida como o Nobre Experimento ou Proibição, que vigorou entre 1920 e 1933, através da 18ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que proibia a fabricação, transporte e venda de bebidas alcoólicas nacionalmente. Em um primeiro momento, houve um grande apoio à medida, mas depois o comércio e o consumo ilegal de bebidas tornaram-se corriqueiros, com o governo fazendo vista grossa. Isto resultou na criação de bares clandestinos e gangues que vendiam álcool ilegalmente durante a Lei Seca. As taxas de crime aumentaram 24% nas 30 maiores cidades norte-americanas. Traficantes e comerciantes ilegais, como Al Capone em Chicago, montaram grandes esquemas e lucraram com o consumo ilegal. A medida só seria revogada no governo de Franklin Delano Roosevelt. Beleza, galera? Dá uma olhada agora aí, né? Tranquilo? Percebemos aí no vídeo, aí dá pra você dar uma olhada, ver Hollywood, ver toda a estrutura, como a influência, o cinema, ele influencia o modo de ver, e como ele vende a cultura americana para o mundo. Esse vídeo mostra bem pra gente aí o jazz, o cinema, toda essa estrutura aí, ela vem desaguando produtos norte-americanos. Vamos entender, esses loucos anos 20, eles vão até 1929. Em 1929, os Estados Unidos entram em uma crise econômica, que é a crise de 1929. Para nós entendermos a crise de 1929, eu tenho que explicar rapidamente aqui, basicamente, o capitalismo liberal, só pelo menos um trecho, para você entender o que é capitalismo, e você entender basicamente o capitalismo liberal. Você vai ver depois o vídeo, como eu falei ali, assiste o vídeo, que aí ele explica um pouquinho mais a fundo aí para você se estruturar e ver os modelos de pensamento. Vamos lá. O capitalismo, como nós vimos aqui em sociologia já, o modelo capitalista, como eu já falei para vocês, a palavra capital significa o quê? Dinheiro que você usa para ganhar mais dinheiro. Então, nós vimos, só estou relembrando aqui o conteúdo. Então, para você entender que o capitalismo ele está ligado com a utilização de dinheiro para se ganhar mais dinheiro.
Há o que os economistas chamam, e nós vimos em sociologia, que a economia, a ciência econômica, ela faz parte, né, das ciências sociais. A economia ela chama de ciclo econômico. Eu quero que você entenda esse ciclo econômico. Eu quero que você entenda a Bolsa de Valores. A gente vai falar aqui, vou explicar um pouquinho sobre o que é a Bolsa de Valores, o que é especulação, para aí você entender crise de 29. Então o que a gente chama de ciclo econômico, para você entender, eu botei aqui. A sociedade é dividida em classes. Basicamente, como a gente botou aqui, você tem aí a classe A, a classe B, a classe C, a classe D, temos até a E, também. Então vamos pegar aqui, como eu estava dando de exemplo até para o pessoal, né, na videoconferência. Vamos dizer que aquele cara rico que mora na Zona Sul, da classe A, ele tem uma tiazinha lá que é empregada dele, que é da classe D, que mora numa comunidade. E ela vai para lá limpar a casa, arrumar a casa, fazer comida para eles. Beleza. Esse senhor da classe A, ele paga um salário para essa tiazinha da classe D. Essa tiazinha da classe D, ela vai para casa e com o dinheiro que ela recebe, ela vai pegar, vai colocar a filha dela num colégio particular. Que aí o professor da classe C, ele recebe o salário e ele pode ir ao shopping comprar produtos da classe B, que é o dono da loja do shopping, e o dono da loja do shopping ele vai comprar os produtos e as coisas dele do cara da classe A. E o cara da classe A, ele paga o salário da tiazinha que trabalha para ele. Tá aí o ciclo ali que eu fiz pra gente ali no nosso painel. Então, o dinheiro tem que estar circulando. Para o capitalismo funcionar, a roda tem que girar. O dinheiro tem que estar passando pelas classes e retornando para a classe mais baixa consumir, para as empresas poderem funcionar, e todo o processo econômico, então é necessário que o dinheiro ele gire. Percebeu? A gente entender esse processo da grana, ela está girando. O problema é quando esse dinheiro ele passa a ser entesourado. Ou seja, transformar em tesouro. Eu expliquei isso em sociologia para a gente também. Lembra o tesouro do pirata? Ele pega toda a riqueza e bota num baú e guarda. Quando você pega o dinheiro e você guarda esse dinheiro ele para de circular. Ele parando de circular, as pessoas param de comprar e a economia começa a parar. Se as pessoas param de comprar, o cara para de vender, ele começa a mandar funcionário embora. Ele manda funcionário embora, aí que tem menos pessoa comprando, aí a economia vai travando. Ela vai entrando no que a gente chama de crise econômica. Então, eu até expliquei isso, pessoal da videoconferência. Eu falei assim, o pessoal está fazendo enfermagem. Chegou um cara aí, tô com crise no rim. O que eu estou querendo dizer? O rim do cara parou. Lembra que nós vimos em sociologia que a sociedade é um grande organismo. Então, se a economia ela entrou em crise, é porque a economia está freando. Ela está parando. Ela não está funcionando. Percebeu? Aí é que vem o grande problema. Vamos agora entender aí. O movimento capitalista, chamado de liberalismo econômico, e hoje chamado de neoliberalismo, porque na verdade é o mesmo pensamento, só com o neo na frente. O liberalismo econômico, ele pensa o seguinte: o Estado, o governo, aí também já expliquei isso na sala de aula, a diferença entre governo e Estado, o que é o Estado.
A discussão do liberalismo econômico é que o Estado ele não deve se intrometer na economia. A própria economia deve se gerir. A ideia deles é o seguinte, a mão mágica, e aí eles usam até esse termo mesmo, a mão mágica da livre concorrência, ela mesma vai regular a economia. Essa é a visão que eles possuem. Vou dar um exemplo para você. Eu vou perguntar para você assim, ó, você abriria uma fábrica de sorvete no Polo Norte? Você vai falar para mim, não, André, ninguém no Polo Norte vai comprar sorvete. Ele falou, tá vendo? Então não há necessidade do governo estar se intrometendo em proibir as pessoas de vender sorvete, né, no Polo Norte. Por quê? Porque a livre concorrência, a lei da oferta e da procura, já faz com que o cara não venda sorvete no Polo Norte, porque lá não vai ter ninguém para comprar sorvete. Então, pro liberal econômico, o mercado, olha aí, a economia, ela tem que ser gerida pela própria economia, pela lei da oferta e procura, e a livre concorrência entre as empresas. Tranquilo até aí, gente? Dando para a gente entender esse processo aí, só que acontece aí o seguinte, foi que aí eu estava conversando com os alunos aqui. O que acontece? Quando a ideia seria o seguinte, que o liberalismo econômico ele pensa, se eu facilitar e tirar impostos do empresário rico, o dono de fábrica, se eu tiro impostos do dono de fábrica, vai sobrar mais dinheiro para ele, e sobrando mais dinheiro para ele, ele pode aumentar a fábrica dele e contratar mais pessoas. Essa é a visão liberal econômica, que quando se entra em prática, ela não acontece. Por quê? Porque quando há risco na produção, em vez de você pegar o dinheiro, vamos lá, você está ganhando uma grana, você tem uma empresa, você está ganhando uma grana, você está ganhando muito dinheiro. Você vai pegar esse teu dinheiro e vai começar a aumentar a sua produção, tendo o risco de perder esse dinheiro e não conseguir vender, porque você aumentou a oferta e tem pouca procura, você produz muito mais do que as pessoas consomem, ou você vai pegar esse dinheiro e entesourar, transformar em tesouro, guardar ele. Então o que acontece? Acontece isso. Aí começa a faltar dinheiro no mercado, começa a faltar, os salários começam a baixar. Como o salário começa a ficar muito baixo, o indivíduo ele não consegue comprar os produtos, você faz o quê? Você guarda dinheiro também. Todo mundo guardando dinheiro, a economia vai travar. Tadã! Quem tem que entrar? O Estado. O Estado ele entra na economia, aí eu botei ali, com ações de assistência social, é o que a gente chama de assistencialismo. Gente, é simples, vou dar exemplo. Olha aí, os governos passados com Bolsa Família, olha aí os R$600 aí da Covid, né, da pandemia, olha aí o presidente agora que está aí, ele pretende acabar com o Bolsa Família e criar um programa igual ao Bolsa Família, mas com o nome dele. Por que isso? Porque eles têm que injetar dinheiro na classe mais baixa, para fazer a economia girar. Porque além de garantir, a gente não está discutindo aqui o lado humano, a gente está discutindo o lado econômico. Então quando eu pego esses R$600 e dou esses R$600 para o trabalhador que está desempregado, porque está uma recessão econômica, olha, a gente está passando uma crise econômica, eu estou fazendo com que ele ganhe poder de compra, com que faça que a empresa possa vender e contratar mais pessoas, fazer a economia circular de novo. Então eu quero que você entenda que há a necessidade desse ciclo
econômico aí. Percebeu? A economia capitalista, ela funciona com esse ciclo econômico. Foi até aí? É importante que a gente entenda essa estrutura. Beleza. Eu sempre conto assim uma historinha para os alunos, para a gente poder compreender bolsa de valores, e a gente começar a entender especulação em bolsa de valores e coisa desse tipo, que a gente vai falar aqui, ó. A crise de 29 é a crise, onde há a quebra da bolsa de valores de Nova York. É o crack, né, de quebrar, né, o crack da bolsa de valores, né, de Nova York, que vai virar um efeito dominó na economia do mundo inteiro. Por isso é importante a gente compreender. Vamos lá, vamos dizer, pegar aqui uma historinha para você entender aqui. Vamos dizer que você tá vivendo na década de 20, né? Tá você e teu contatinho, você casou com teu contatinho, aquela coisa maravilhosa, e vocês vivem nos Estados Unidos e vocês resolveram pegar o dinheiro que vocês tinham e abrir uma fábrica de tijolos no fundo do quintal da casa de vocês. Beleza, vocês foram lá abrir uma fábrica de tijolos. Lembra que a gente falou aqui que a Europa está toda destruída da guerra? Aí imagina que a Espanha, não, a França, vem, os empresários franceses vêm aqui nos Estados Unidos, você lá na tua fábricazinha, no fundo do quintal, você e o contatinho, fazendo tijolos, aí os empresários franceses vão lá na tua fábrica, porque na França não tem fábrica de tijolos, a guerra foi lá, tá tudo destruído, eles vêm aqui nos Estados Unidos e falam assim, ó, eu vim comprar 1 milhão de tijolos. Aí você vai falar, caraca, 1 milhão de tijolos é tijolo demais. É fora da realidade sua, que tem uma fabricazinha no fundo do quintal da sua casa. O que você e o contatinho vão fazer? São os donos da fábrica. Vocês vão pegar a fábrica de vocês vão fechar o contrato, porque você quer vender 1 milhão de tijolos. É claro, você senta e fecha o contrato com os caras, certo? Só que eles vão estar te pagando ao longo, né, desse 1 ano, 2, 3 anos que você vai estar fazendo os tijolos. Você fechou o contrato e faz o quê? Você vai pegar a sua empresa, vai dividir ela em milhões de pedacinhos chamados ações, vai ficar com 51%, ou seja, a maioria das ações é sua, porque aí você manda na empresa, e vai pegar os 49% das ações e jogar na Bolsa de Valores para vender. Certo? Começa a vender. Por quê? Porque saiu no jornal, no New York Times, que a sua empresa de tijolos fez um contrato para 5 anos vendendo 1 milhão de tijolos. O que as pessoas fazem? As pessoas vão lá e compram ações da sua empresa. Porque comprando ações da sua empresa, quando eu compro uma ação da sua empresa, eu tenho 1% de lucro dessa venda dos tijolos. Eu sou sócio seu, percebeu? Eu sou sócio dessa empresa. Aí você vendeu as ações na Bolsa de Valores, com esse dinheiro que você conseguiu, vendendo aí metade, quase metade da sua empresa, você vai fazer o quê? Você vai construir um galpão enorme, vai botar lá 500 funcionários, com várias máquinas para produzir esse 1 milhão de tijolos que você foi contratada para construir. Beleza, aí você me contrata. Eu vou trabalhar na tua fábrica de tijolos. Aí chego lá, tô trabalhando, aí vejo você chegar no maior carrão, porque você está ganhando dinheiro, você chegar no maior carrão, você e o contatinho, aí eu falo, caraca, olha a patroa lá, maluco, tá ganhando muito dinheiro. Olha só, aí esse negócio de tijolo tá dando muita grana mesmo, não sei o que. Aí, se eu pudesse, eu também tinha minha empresa de tijolo. Pô, eu queria estar igual a patroa aí, rica, andando de carrão, com o contatinho do lado. Aí eu sou empregado, o classe média americano. No final do mês, quando
você me paga o salário, o meu salário eu pago as minhas contas, a minha dívida, e o que sobrou eu vou botar na poupança para ganhar 0,01% ao mês, ou eu vou pegar o dinheiro e comprar ações da sua fábrica de tijolos. Eu trabalho lá, eu estou vendo o quanto você está ganhando. Eu vou fazer isso, eu vou comprar ações. Eu quero que você entenda que é um hábito comum entre os americanos, agora isso está chegando ao Brasil. A gente está percebendo agora isso. Esse hábito americano está vindo para cá. E vista em ações, não sei o quê, você está vendo a classe média agora querendo entrar no mercado de ações, em bolsa de valores. Nos Estados Unidos, isso aí é desde o começo. A classe média americana, ela não guarda dinheiro em bolsa, não guarda dinheiro em poupança. Ela investe na bolsa de valores. Tá dando para entender isso, gente? Então eu, que trabalho na sua fábrica de tijolos, peguei todo o dinheiro do meu salário que sobrou, e em vez de guardar, entesourar ele, eu investi na bolsa de valores. Tranquilo até aí, gente? Beleza. Ou seja, comprei mais ações e está entrando mais dinheiro para você. É importante você entender isso. O problema é o seguinte: durante esses 10 anos aí, da década de 20, as empresas americanas elas foram vendendo tudo, de tijolo a sapato, a caneta, a caderno, tudo para a Europa e para o próprio Estados Unidos. Vocês viram aí o filme, Art Deco e aquela coisa toda, isso tudo é alimentado pela indústria norte-americana. Beleza, ao longo desses 10 anos, a Europa vai se reerguer. As fábricas francesas, as fábricas inglesas agora estão de pé e voltaram a funcionar. E eu não preciso mais comprar tijolo dos Estados Unidos. Aí a pergunta é, o que você vai fazer com tanto tijolo? Nem me responde isso. O que você vai fazer agora com tanto tijolo? Você tem uma fábrica que produz 1 milhão de tijolos. Aí a aluna falou para mim, professor, eu abaixo o preço, mas mesmo abaixando o preço, quem vai comprar tanto tijolo assim? Você vendia para a Europa. É uma quantidade absurda e que não tem mais mercado para isso. Tá entendendo? Porque você foi vendendo e cada vez produzindo mais. Chega uma hora que isso acaba. As pessoas não querem mais tijolos. E você tem uma fábrica enorme de tijolos, você está rica, tem um monte de funcionário com a tua fábrica de tijolos. Aí a pergunta que eu faço a você, que eu fiz o pessoal aí da videoconferência, não pensa com cabeça de pessoa que está querendo ajudar o mundo, pensa como patrão, como o rico, o dono da riqueza. Beleza, eu entesourei, eu tenho apartamentos, eu tenho uma grana ótima dentro das minhas contas, guardado meu dinheiro. Eu vou continuar insistindo na fábrica de tijolos, que eu sei que a Europa não vai mais comprar tijolo, ou eu simplesmente fecho a fábrica e mando todo mundo embora. Percebeu? Eu fecho a fábrica e mando todo mundo embora. Então, em 29, há a crise econômica, que é uma crise de superprodução dentro dos Estados Unidos. As fábricas americanas produziam aos milhares, mas não tinha mais para quem vender. Percebeu? É importante a gente entender isso. Aí eu estou explicando essa estrutura para você começar a compreender aí. Então, uma superprodução.
Quando a gente fala da crise de 29, a gente está falando aí de uma crise de superprodução na bolsa, nas fábricas norte-americanas, sem ter para quem vender. Até aí tranquilo, gente? Beleza? Só para você entender. André, mas por que isso quebra a bolsa de valores? É o que você falou que ia explicar, especulação. Um dos fatores que leva a essa quebra repentina, que de repentina não tem nada, ela aconteceu de vou empurrar o problema para frente, é por causa da especulação. Eu tenho, para você entender aí, vou dar exemplo para vocês. Vou dar um exemplo atual da gente. Para você entender bolsa de valores, é importante aí você entender isso. Hoje nós estamos passando aí, vamos dar uma analisada friamente para você compreender o que eu estou querendo dizer. Hoje nós estamos passando aí por uma pandemia que é mundial. As pessoas estão sendo obrigadas a ficarem, a grande maioria aí, pelo menos uma grande parcela, dentro de casa, então evitando sair às ruas, certo? Pergunto a você, dentro de uma pandemia, que tipos de comércio, que tipo de empresas, elas mais dão lucros? A menina hoje lá, assistindo a videoconferência, ela falou para mim, André, primeiro, indústria farmacêutica. Segundo, aí eu falei para ela, outra, entrega, venda online e entrega. Tá aí, ó. iFood, a Amazon é o cara mais rico do mundo, né? Olha aí, ó, a explosão, essas empresas, elas super ganharam com essa estrutura. Só que aí eu expliquei para a menina aqui, olha só, a indústria farmacêutica ela tem um problema. Qual o problema, André, da indústria farmacêutica? Não existe um remédio para a Covid. Pelo menos um que seja provado cientificamente que ele funciona. Percebeu? Então, como lucrar com uma doença em que eu não tenho nem remédio? A indústria farmacêutica, ela ganha. A indústria da área da saúde, ela ganha. Ela vendeu respiradores, ela vende aquele analgésico, né, para você poder botar o tubo respirador, esse tipo de coisa. Mas não há um remédio, percebeu? Aí é o que a gente fala de especulação. Sai aquela notícia no jornal, olha só, se você tomar aquele remédio que mata verme, ele vai curar você da Covid. A galera toda faz o quê? Começa a fazer o quê? A comprar. Eu solto boatos dentro da economia para a galera começar a fazer consumos e meu produto fazer o quê? Aí na Bolsa de Valores a empresa que produz esse remédio faz o quê? Uau! Sobe aos milhares. Pois quando o pessoal vê que não tem valor nenhum, ela faz o quê? Cai. Aí tu fala, André, por que o cara faz isso? Para pensar. Eu sou dono dessa fábrica. Eu jogo esse boato, eu faço essa especulação. Jogo esse boato no mercado. O que vai acontecer? O remédio vai começar a vender. As ações da minha empresa vão fazer o quê? Vão subir. Aí eu pego as ações da minha empresa e jogo no mercado para vender. E vendo a R$100 cada ação. Vendo ela toda. Beleza, daqui a pouco o pessoal começa a ver que o remédio não funciona e começa a parar de comprar. O preço da empresa faz o quê? Volta de novo a R$1 uma ação. Eu faço o quê? Vou lá e compro de novo a minha empresa de volta. Nessa brincadeira aí, só de jogar o boato e pegar, eu já ganhei. Então a especulação na bolsa é monstruosa.
Isso acontece a todo dia. A todo dia se joga boato na Bolsa de Valores. Tá vendo? E aí o que chama de oscilação da Bolsa. Agora que você entendeu essa estrutura, André, por que você explicou isso? Agora que você entendeu essa estrutura, eu tô vendo que a Europa ela tá parando de comprar produtos, parando de comprar tijolos da fábrica. Mas eu comprei aí 5 mil ações da tua fábrica de tijolos. Aí eu penso assim, sabe qual é? Eu vou fazer o quê? Eu comprei essas ações aqui pelo valor X. Eu vou vender essas ações por menos do que eu comprei e ter prejuízo? Não. Eu vou jogar boato. Aí eu começo, olha só, a fábrica dela agora vai vender para o Paraguai. O Paraguai pediu 10 milhões de tijolos. Existe aí um contrato secreto rolando entre o Paraguai e a empresa para vender 10 milhões de tijolos. Vazou. Aí o preço da empresa faz o quê? Uau! Aí eu faço o quê? Me livro. Me livro das ações. Me livro para quem? Para a classe média. Aquela que não entende nada de especulação, que não entende... Aquele eu, trabalhador da fábrica, que viu os tijolos ali e estou comprando. Então, de um dia para o outro, você vai lá, fecha a fábrica, porque você não vai tomar prejuízo, porque você não vai vender mais tijolo para ninguém, você fecha a fábrica. Eu estou desempregado e todo o meu dinheiro que eu tinha guardado, eu comprei ações da tua fábrica. Então eu faço o quê? Eu saio correndo para a Bolsa de Valores para tentar vender e recuperar meu dinheiro. Todo mundo querendo vender e ninguém comprando, a Bolsa de Valores de Nova York quebra. Tranquilo até aí, gente? Tá dando pra gente entender aí o que eu quero dizer com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York? Deu para entender o que é especulação financeira, como a especulação financeira ela veio piorando essa estrutura? Eu até falo para os alunos aqui, ó, Campo Grande passou, agora tá acabando. Mas Campo Grande passou em geral por uma especulação, ainda forte isso, pela uma especulação imobiliária, onde tem casa em Campo Grande que vale mais que apartamento na Barra da Tijuca. Isso é o quê? Especulação. Eu vendo para você que aquele valor ali é real e você acredita. E compra. Só que aquela casa que você comprou em Campo Grande não compra. Tá mais cara que um apartamento na Barra. Percebeu? Isso é uma especulação. Existe especulação financeira na Bolsa de Valores. Especulação, imobiliária, como a gente falou aqui. Para a gente poder entender essa estrutura. Tranquilo até aí, gente? Vamos lá? Beleza, então, galera, para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje, vimos aqui a crise de 29, vemos os fatores que levaram à crise de 29, e agora vamos explicar aqui como os Estados Unidos começam a sair dessa crise. Quando entra aí o presidente Roosevelt. O presidente Roosevelt ele vai criar um programa chamado New Deal, ou seja, um novo acordo, que nada mais é do que o quê? A intervenção do Estado dentro da economia. Agora o governo ele vai fazer o quê? Ele vai começar a participar da economia, regular a economia, para poder fazer com que a economia volte a funcionar de novo. Tá dando para a gente entender isso aí? Então, gente, tranquilo? Então, olha aí, ó. O New Deal Frank Delano Roosevelt, o presidente norte-americano, e o ministro da economia lá, o economista John Keynes. Eles dois aí vão desenvolver o que a gente chama esse programa chamado New Deal para reaquecer a economia americana, fazer com que a economia americana volte de novo a funcionar, porque as fábricas quebraram. Para você ter uma ideia, mais de 50% da população americana ficou desempregada, necessitando de sopão, de ajuda comunitária na rua, nas filas do sopão, para poder sobreviver. Isso é uma crise econômica sem precedente. Então, o Roosevelt, o Estado entra aí agora
para poder fazer com que a economia funcione de novo. Vamos ver essa intervenção do Estado aí, né? Primeira coisa que ele vai fazer é os fazendeiros tinham quebrado, que não tinha ninguém comprando comida, eles começaram a produzir, gastaram todo o dinheiro que tinha produzindo alimentos, não tinha ninguém para comprar, eles vão e quebram, ficam sem dinheiro e não podem plantar. E com dívida, porque você plantava, pegava dinheiro em banco, aquela coisa toda. Então o governo ele entra aqui, ó, fazendo concessão de empréstimos a fazendeiros arruinados para que pagassem suas dívidas e reordenassem a produção. Ou seja, para voltar de novo a produzir alimentos dentro dos Estados Unidos. Controle da produção visando a manutenção de preços e dos produtos. Ou seja, começa agora a regular a fábrica, que produtos a fábrica está produzindo, só não pode estar muito caro, o preço desse produto tem que ser só até aqui, então não pode estar muito barato. Ele começa a regular a economia, a taxar preços. Vocês são mais novos aí, né? Vocês não pegaram isso, mas eu que já sou mais antigo, no período aí da ditadura, que eu fui, quando eu era moleque eu peguei isso, e até depois na democracia, quando entrou a democracia, nos primeiros governos democráticos, você tinha taxação de produto. O produto valia tanto, ele não pode valer mais do que isso. Você vai lembrar agora do petróleo aí, ó, a crise de combustível que a gente teve aí, o preço, a discussão toda foi que o preço do combustível era taxado pelo governo. Quando o governo entrou o governo que tirou esse governo novo, que liberal, que ele tirou o controle do combustível, a gasolina fez o quê? Uau! Subiu monstruosamente. Por quê? Porque o preço do combustível que você bota no teu carro, ele não está mais regulado pelo governo. Ele não tem, o valor da gasolina tem que ser no máximo tanto. Ele não está mais regulado ali. Ele vai oscilar conforme a Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores oscilou, o preço do combustível, buf, vai lá em cima. Percebeu? Você fica sem saber quanto o preço das coisas custam, porque essa oscilação da Bolsa afeta o preço dos produtos. Então o governo ele começa a taxar o preço dos produtos aí. Aí, fixação de produtos básicos, como carvão, petróleo, cereais, etc. A gente vê aí, ó, cesta básica, que é o produto que... Esses produtos aqui não podem estar muito caros, porque são básicos para as pessoas viverem. André, carvão? Carvão, sim, porque carvão nos Estados Unidos muito frio. Toda casa, joga carvão lá para o aquecedor, para poder se aquecer. Os mais pobres usavam carvão, para aquecer a casa. A realização de diversas obras públicas para a criação de novos empregos, visando os milhões de desempregados. Então, quando o governo começa a fazer ponte, hospital, escola, viaduto, ele começa a fazer o quê? Abrir frentes de trabalho. O próprio governo vira empregador. Ele cria frentes de trabalho para poder contratar pessoas e pagar essas pessoas para essas pessoas poderem consumir e a economia fazer o quê? Voltar de novo a girar. Aumento do salário dos empregados. Quando você aumenta o salário do empregado, o salário mínimo ele aumenta o poder de consumo do trabalhador, ele vai comprar mais, ele compra mais, a empresa volta a vender. E criação de um salário-desemprego para aliviar a situação de miséria dos empregados. Aí a gente falou aqui, Bolsa Família, esses auxílios aí que o Estado ele vai dar para o cara que está desempregado, para ele não parar de consumir, até para se manter e para fazer a economia continuar girando, manter ele como um consumidor. Tranquilo até aí, gente? Tá indo? Beleza? Fechando aqui as últimas coisas que o Roosevelt faz, jornada de trabalho de 8 horas, antes eram 12 horas de trabalho. André, não entendi o que isso afeta na economia. Para pensar o seguinte, se eu mantenho, minha empresa ela é 24 horas,
e o trabalhador ele trabalha 12 horas por dia, eu preciso de 2 trabalhadores para poder manter minha empresa funcionando. Se agora o trabalhador trabalha 8 horas, eu tenho que contratar mais um. Eu contrato mais. Aí você vai falar assim, mas o cara que ganhava 12, trabalhava 12 horas, vai ter o mesmo salário que o cara que trabalhava 8? Não. Ele vai ganhar menos. Eu tenho um trabalhador que ele ganha menos, mas o número de desemprego no país, ele aumenta ou diminui? Diminui. Então entenda aí, toda vez que você aumenta a hora de trabalho, você aumenta o desemprego. Porque o empregador, o patrão, ele precisa de menos empregado. Então manda mais pessoas embora. Quanto menor é a hora de trabalho, mais trabalhadores, o trabalhador ganha menos, mas mais trabalhadores eu preciso. O poder de compra do empregado ele cai, mas eu aumento o número de pessoas que estão consumindo, de trabalhadores. Para você ter ideia, hoje, nos Estados Unidos, são 6 horas de trabalho. Aqui foi para 8. Legalização dos sindicatos, que aí começa a cobrar fundo de garantia, 13º, aposentadoria, férias, esse tipo de coisa. Erradicação do trabalho infantil, porque aí tira a criança do trabalho e abre frente para o adulto. A criança tem que estar na escola mesmo, né? E a criação da previdência social, aposentadoria, esse tipo de coisa. Tranquilo aí, fechamos aí então, gente. Demos uma estirada boa aí, né? Vimos aí todo esse processo aí do final da Primeira Guerra Mundial até a crise de 29, entendendo aí a estrutura. Lembrando aqui, tá aqui o link para a gente poder lá assistir a aula de sociologia para entender os modelos aí, o fascismo, comunismo, socialismo e o liberalismo econômico, que a gente já deu uma olhada aqui basicamente nele, mas aí lá eu reforço melhor ainda. Para quem é meu aluno de sociologia, está tendo aula de sociologia comigo, direto, tá tranquilo, você vai assistir de qualquer maneira. Mas para a galera que está com outro professor, dá uma olhada pelo menos nessa aula aqui, só para você ver os modelos, você entender o modelo fascista, né? A gente vai falar aqui de Mussolini, Hitler, Francisco Franco, Salazar, vamos ver aqui os modelos fascistas que deram na Europa. Nossa próxima aula a gente vai ver aí, ó, essa primavera fascista que rolou aí na década de 30, a gente vai discutir ela aí, né? E aí fica mais fácil para você entender, você vendo o modelo lá. Tranquilo até aí, gente? O link tá aqui de novo, dá uma olhada lá, tá? Tranquilo? Espero que todo mundo esteja bem, com saúde em casa. A gente está se vendo de novo aí, continuando. Gente,